Bom, vamos lá, vou continuar a leitura do livro. E como vocês sabem, eu estou treinando minha dicção, minha fala, treinando oratória, gravando esses audiolivros. Preciso treinar bastante. Fica aí com a gente, fica aí comigo. Vamos lá. Capítulo 10. A empregada de Lady Godman tinha sido muito otimista ao anunciar que a senhora chegaria logo. Havia-se passado 25 minutos desde as 8, quando por fim ouvimos o tac-tac de seus saltos se aproximando. Sinto muito, desculpe. Desculpou-se, atravessando o espaço entre as poltronas, como um raio, e deixando atrás de si o mesmo perfume violeta de que eu me lembrava desde que era pequena. Sinto muito mesmo. Boa noite. Estava sem fôlego. Peço desculpas. Desculpas pelo atraso. O grupo respondeu com um rumor amável. Ela, acelerada, deu uma olhada rápida em todos e se deteve em mim. Gente, desculpa um pouquinho a barulheira, porque as crianças estão em casa, tá tendo um pouco de barulho. Mas eu vou continuar a leitura. David, o seu rosto se iluminou ao me reconhecer. Você não sabe como fico feliz de vê-lo entre nós. Afobada como um coelho branco, com colete de Alice nos Países das Maravilhas, depositou uma sacola de farmácia sobre a cômoda aberta e de uma das gavetas pegou 5 exemplares e um livrinho e se apressou em distribuir. Paula, imagino que você já tenha feito as apresentações, não é mesmo? Prosseguiu, tratando de se recompor. Eu adoraria que o Dr. Salas se unisse à pequena agora e que nos ajude a suportar esses dias difíceis. Dias difíceis? Ia perguntar a que ela se referia, mas Lady Victoria não deu chance. David é um jovem doutor de filosofia, professor de linguística da Trinity College, em Dublin. Tem mente de filólogo e a sorte de contar com ilustres antepassados escritores, acrescentou, com visível deleite, repetindo algo que todos já sabiam. Assim como os senhores, ele gosta de estudar a origem das palavras. E me parece que se encontra aqui no curso, no momento mais importante. Precisamente quando vamos deixar de falar sobre literatura de modo abstrato e começar a analisar esses romances que, como tenho anunciado, mudaram a história por uma ou outras razões. Em seguida, um pouco mais calma, acrescentou. Por favor, deixe-nos à vontade. Não quero que nos abandone depois da primeira reunião. O grupo descontraído achou graça. Temos muito que fazer, acrescentou Lady Godman agitada. Hoje vamos falar sobre o poder da literatura. A senhora quis dizer a literatura e o poder? Não, Johnny. Ela corrigiu o engenheiro. Embora seja verdade que, em um tempo não muito distante, literatura e poder político caminharam de mãos dadas. Não é isso que pretendo explicar a vocês. A literatura em si mesma, queridos,
é uma fonte oculta de poder. Lá vem a magia outra vez. Johnny estalou a língua. Lady Victoria ignorou o comentário, que soou mais como uma gozação do que como uma impertinência. Amigos, se a esta altura algum dos senhores ainda acredita que escrever é um exercício inocente, que não faz mal a ninguém, nem altera o equilíbrio do mundo, logo verá que está enganado. Emendou como se ditasse uma sentença. E um tom professoral de que me lembrou os decanos da Trinity, no primeiro dia de aula. A literatura é uma substância a ser manipulada com extremo cuidado. Pensem nisso. Alguns dos textos que mais influenciaram o curso da civilização são relatos que hoje nos parecem inverossímeis e nos quais os protagonistas se viram confrontados com forças que se lhes superavam. A Ilíada, a Divina Comédia, o Alcorão ou a Bíblia refletem o enorme esforço dos autores para compreender e dominar uma realidade de que lhes era hostil. Alguns se converteram com textos filosóficos. Outros se elevaram à palavra de Deus. Entretanto, a maioria ficou reduzida a meros exercícios literários. Apesar de serem obras tão imaginativas ou incríveis quanto as anteriores, hoje, se me permitem, gostaria de me concentrar em um desses marginais, entre aspas, que, apesar de tudo, exerceu uma enorme influência sobre o seu tempo, sofrendo um destino muito pior do que o dos livros que acabei de mencionar. Que, acrescentou, olhando em meus olhos, foi-me apresentado pelo homem que mais me ensinou a literatura, Dom José Roca. Então Lady Godma pegou da mesa o último exemplar do livro que acabara de distribuir para nós e nos convidou a fazer o mesmo. Abram, por favor. Vejam a página de rosto. Admito que foi uma pequena surpresa. Por um segundo pensei que leríamos O Estranho Misterioso de Tyler. Não sei bem o que esperava que meu avô tivesse confiado também a ela, aquele curioso romance, mas não foi assim. O título que aparecera impresso na primeira página era outro: Les Contes del Graal, O Conto do Graal, de Chantitrois. Vi que se tratava de uma edição de símbolos, brochura bilíngue, com uma capa de um fundo preto no qual se destacava a figura de um cavalheiro ajoelhado diante de uma dama. Não havia rastro da data de impressão nem do editor. Parecia um volume de uso docente saído de alguma fotocopiadora universitária. Examinem bem, ordenou ela. É uma obra que, infelizmente, já não é mais fácil de se encontrar nos cânones literários modernos. No entanto, por mais que pareça, foi o Código da Vinci. No entanto, por mais que não pareça,
foi o Código da Vinci da época das Cruzadas. Um livro escandaloso, uma provocação, o texto sobre o qual todo mundo falava no fim do século XII. Um giro inesperado nas modas literárias que haviam imperado até então. Lady Victoria manteve silêncio por alguns segundos. Observou como nós folheávamos e se mostrou satisfeita ao ouvir o rumor de desaprovação que começou a ocorrer entre seus colegas. O Código da Vinci das Cruzadas? Aquilo sim que era uma provocação, pensei. Provocação dela. Ah, vamos. Lady Godma encarou o grupo, cravando em nós seus poderosos olhos azuis, mas principalmente vigiando a reação de Johnny. Será que nenhum dos senhores gosta dos best-sellers americanos? Sejam sinceros, não vou condená-los por isso. O rumor ganhou intensidade, sem que nenhuma voz se sobressaísse. Diante de muitismo de Salazar, Lady Godma olhou para cada um de nós esperando um gesto ou uma palavra que todos reprimíamos, enquanto nós perguntávamos: onde estava a armadilha? Querem saber? Estou decepcionada. Precisamente, os senhores nunca deveriam desqualificar um livro, porque sim, nenhum romance resiste na memória coletiva se não tiver tocado algo, uma fibra invisível de nossa sensibilidade ou contribuído com uma resposta a dúvidas dos leitores. Desafio proposto por esse tipo de livro é saber de que se trata. E para averiguar, às vezes, é necessário descompor a obra, desmontá-la em partes e tentar encontrar esse elemento. Podem apostar que daqui uns 300 anos, quando tivermos compreendido plenamente que o Código da Vinci continha, o que o Código da Vinci continha, alguém falará dele como um livro de grande valor. Valor? A senhora acha? Resmungou João Salazar, que estava no outro extremo do círculo de poltronas. Isso mesmo. Agora, o valor de um livro se mede pelo número de exemplares vendidos? Essa não seria uma visão demasiadamente materialista da literatura. Lady Godma? Lady Victoria não pareceu se ofender com a crítica. Muito pelo contrário. Tive a impressão de que ela fazia um tempo de que esperava aquela reação. Fazia um tempo que ela já esperava aquela reação. Por outro lado, insistiu Johnny. Que tipo de resposta encontramos em O Código da Vinci? Eu lhes direi: nenhuma que vale a pena. Esse tipo de romance só responde à necessidade de uma civilização nihilista, incapaz de enfrentar seus problemas. É puro entretenimento, é oco, sem alma. Sem alma, jovenzinho? O senhor tem certeza? Eu teria vendido a minha, por um sucesso como esse. Rimos do comentário de Lady Victoria, mas Salazar, sério, não se preocupou, não pareceu achar graça. Eu acomodada entre Chess e Paula, começava a me divertir. É claro, talvez a senhora tenha razão, aceitou corrosivo.
Agora aprendi. Não é o livro que não tem alma. Somos nós, leitores, que a perdemos. A sociedade de consumo roubou de nós. E acariciando o seu exemplar, o conto do Graal acrescentou: quer saber? Deveríamos comparar um produto para as massas com uma obra medieval como essa, a qual se explora o amor cortês, o valor da cavalaria, a honra e o dever. É como comparar um Big Mac a um Street Tartare. Poxa, interessante. Outra expressão curiosa se desenhou no rosto de Lady Victoria ao escutar a comparação gastronômica do seu aluno. Fico feliz em saber que se conhece esta obra e aprecio que defenda a sua postura com veemência. Mas diga-se que o senhor chama de produto para as massas? Salazar se remexeu desconfortável na poltrona, apalpando seu nariz fino de gancho. Lady Victoria se aproximou dele com um livro na mão. Talvez o senhor ignore que li Contes de Graal. Que o conto do Graal foi lido com paixão em todas as cortes europeias. E isso em termos do século XII, equivalente a ser um produto das massas, não acha? E há outra coisa que talvez não saiba, prosseguiu ela, sem lhe dar a oportunidade de réplica. Sharon Torres deixou esta obra inacabada. Eu diria que pela metade. Alguns podem interpretar isso como um erro dele. Mas o que esse misterioso autor conseguiu, um trovador a serviço do senhor de Flanders, foi que nos 10 anos seguintes se redigissem não menos do que 4 continuações e outras várias obras inspiradas em personagens da trama. O público demandava uma solução para o mistério da obra original. Durante as décadas, outros trovadores se cansaram de inventar sequências. Não seria um best-seller? E por acaso tira algum valor da obra? Lady Victoria alisou o cabelo e com um gesto quase triunfal. Sabe o que acho, João? Que talvez você devesse ler Dan Brown. Descobriria que o Código da Vinci compartilha mais virtudes com a obra de Troues do que o senhor imagina. Ambas contêm certos tesouros ocultos. Uau, adoro essa palavrinha, tesouros ocultos. Soltou aquilo de se virar e voltar para o centro do círculo com a sensação de ter vencido aquele embate. Salazar não arredou. Pelo amor de Deus, a senhora está falando sério, explodiu. Não posso acreditar, poupe-me de que uma má leitura, diga-se que de tesouros, diga-nos que tesouros são esses. Eu não sou capaz de vê-los. E acho que meus colegas também não. Com muito prazer, jovenzinho, respondeu Lady Godman. Logo antes de se aproximar da lousa, que estava disposta do lado de fora da roda das poltronas, e pegou um giz. E todos a seguimos com o olhar.
O primeiro tesouro está na própria estrutura do relato. Troyes redigiu sua obra por volta de 1180. 1180, escreveu, e significou uma autêntica revolução no modo de contar uma história.